Olá, meu nome é Sofia de Laus e eu irei falar sobre a história e a origem do perfume. Com origem no Egito, o perfume ele surge a partir da necessidade humana de aromatizar objetos e o corpo humano por mais tempo. Eles eram usados em deuses e defuntos e só foi implementado nos costumes de faraós e alguns membros da corte depois de um tempo. A partir disso, a palavra perfume, ela deriva do latim, que significa através do fumo, isto porque nas cerimônias religiosas costumava-se fazer a queima de plantas raras, porque acreditava-se que o fumo, no caso a fumaça, derivada do processo da queima, acendia nos céus e chamava a atenção dos deuses. Além disso, vale destacar que os egípcios eles também tinham o costume de instalar laboratórios em seus templos. Além disso, o químico árabe Al-Kindi escreveu no século IV um livro sobre perfumes chamado Livro da Química de Perfumes e Destilados. Ele continha centenas de receitas de óleos de fragrâncias, salves, águas aromáticas e substitutos ou imitações para drogas caras. O livro também descrevia 107 métodos e receitas para perfumaria, inclusive alguns dos instrumentos usados na produção de perfumes ainda levam nomes árabes, como alambique, por exemplo. O médico e o químico persas muçulmano e Avicena introduziram o processo de extração de óleos de flores através da destilação, o processo mais comumente utilizado hoje em dia. Seus primeiros experimentos foram com as rosas, até eles descobrirem perfumes líquidos, feitos de mistura de óleo e ervas ou pétalas amassadas que resultavam numa mistura forte. A água de rosas era mais delicada e logo tornou-se popular. Ambos os ingredientes experimentais e a tecnologia da destilação influenciaram a perfumaria ocidental e desenvolvimentos científicos, principalmente na química. Trazendo para um contexto mais atual, a moda de perfumar ela surge no Renascimento na Itália e a partir disso a indústria de perfumaria ela só cresceu, sendo atualmente considerada uma das indústrias que mais cresce no mundo. Então, a gente pode destacar a atuação do químico nesta indústria, já que a produção de perfume é estabelecida por um trabalho químico harmonioso que depende do desempenho das moléculas de fragrância, das interações com o veículo hidráulico, no caso a água e o etanol, e principalmente da volatilidade dos compostos aromáticos, que determinam um caminho de diferentes notas que variam de características e intensidade. Olá, meu nome é Sofia Alves Eloy e eu vou falar sobre os processos de fabricação de perfumes. Cada perfumaria tem um processo de fabricação de perfume preferido, mas existem algumas etapas básicas. A coleta das matérias-primas é a primeira etapa no processo de fabricação de um perfume. A fragrância pode ser obtida a partir de folhas, ervas, musgos, flores, cascas de árvores e cascas de frutas. Uma vez que as matérias-primas são coletadas, a fragrância é extraída por meio de destilação, absorção ou de extração com solventes. Então, uma pesquisa de mercado define o conceito do novo produto, identificando o seu público-alvo e o seu estilo. Com base nesses dados, é possível criar uma identidade visual e olfativa, ou seja, a embalagem e a fragrância, respectivamente. Passo 2. Com essas informações, um perfumista começa a misturar as matérias-primas para compor a fórmula. Cabe ao laboratório misturar de 30 a 300 ingredientes para reproduzir o perfume idealizado por este profissional. O resultado são cerca de 15 fragrâncias que são testadas com alguns consumidores. Passo 3. Definida a fragrância favorita, o processo de produção no laboratório passa a ser repetido em larga escala. A matéria-prima é pesada, misturada com outros ingredientes como água, essências e álcool e guardada em um tonel para ganhar intensidade. Passo 4. Dos tonéis, o líquido desce por tubos até a máquina de invase, onde é colocado em frascos. Uma encartuchadora monta a tampa, enquanto outra máquina adiciona a embalagem e a proteção da embalagem. Por fim, a caixinha recebe um filme plástico externo. Passo 5. O produto vai para um armazém na própria fábrica. De lá, ele segue para várias linhas de distribuição, como lojas físicas da própria marca ou revendedoras, representantes de vendas e pessoas que vendem o produto por catálogo, entre outros. Os perfumes têm sua composição uma combinação de fragrâncias distribuídas segundo os que os perfumistas denominam de notas de um perfume. As fragrâncias são classificadas por um total de 14 grupos, organizados segundo a volatilidade de seus componentes. Assim, um bom perfume possui 3 notas. A nota da cabeça, que é a primeira impressão percebida quando cheiramos um perfume, é composta de produtos voláteis com tensão de vapor elevada. Nesta fase, são sentidas a potência e intensidade do produto.
A nota de corpo é a fase intermediária, onde a volatilidade da substância não é tão alta, mas também não é tão baixa. E assim permanece no corpo durante um bom tempo e é a que define o odor da fragrância. A nota de fundo constitui a fase residual, que permanece após um longo tempo de evaporação do perfume, e é composto de produtos de baixa volatilidade responsáveis pela fixação do odor. Esta propriedade, associada à vaporização, é responsável pela qualidade e rendimento dos perfumes. A vaporização é o processo na qual ocorre a passagem de uma substância que se encontra no estado líquido para o estado gasoso. Substâncias líquidas podem ser vaporizadas por ebulição, que tem como condições pressão e temperatura, e também por ocorrência de evaporação, que não depende diretamente da temperatura e nem da pressão. A evaporação ocorre em razão da diferença de energia cinética entre as moléculas de uma mesma substância. Geralmente, as moléculas superficiais ganham mais velocidade que as internas. O ganho de energia cinética é sinônimo de velocidade. As moléculas mais velozes vão escapando lentamente da substância, fazendo com que as mesmas evaporem. Assim, as substâncias mais velozes são as mais voláteis, já que a volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. E é por isso que alguns perfumes permanecem no corpo durante um tempo prolongado e outros evaporam mais rápido. Olá, meu nome é Gustavo Nonato Alves e irei realizar comentários sobre fragrâncias naturais e artificiais. Os perfumes são misturas complexas de compostos orgânicos, sendo que essas misturas são chamadas de fragrâncias, que são essências que promovem um odor agradável. Inicialmente, tais fragrâncias eram provenientes principalmente de óleos essenciais extraídos de flores, plantas, troncos, raízes e de animais selvagens, o que levou alguns deles a quase serem extintos. Para se ter uma ideia, no ano de 1900, 50 mil veados almiscareiros, animais que habitam a Ásia Central, morreram para que fossem extraídos deles 1.400 kg de óleo almiscar, uma secreção marrom e odor pungente, que é excretada por uma glândula localizada no ventre do animal, sendo muito usado na perfumaria. Felizmente, o avanço da química propiciou que os cientistas conseguissem identificar com precisão os componentes de tais essências, e com isso hoje são sintetizadas em laboratórios fragrâncias artificiais, que conseguem imitar as fragrâncias naturais e assim poupar os animais. As flores e plantas também são poupadas. Por exemplo, são necessários 8 milhões de flores para se conseguir 1 kg de óleo essencial de jasmim. Além disso, o desenvolvimento de fragrâncias sintéticas traz benefícios econômicos para os produtores e consumidores de perfumes, pois, como mostra o caso do óleo de jasmim, quando ele é natural, seu preço chega a R$5.000, já o sintético chega a custar apenas R$5. Apesar de atualmente a grande maioria das fragrâncias ser sintética, elas não substituem totalmente as fragrâncias naturais. Após a extração, a essência é analisada por meio de técnicas como espectrometria e cromatografia. Alguns óleos possuem até 30 componentes, sendo que alguns exemplos são os compostos orgânicos dos grupos dos fenóis, como o eugenol, o óleo de cravo, e do grupo das cetonas cíclicas, como a cis-jasmona e o óleo de jasmim, muscona, presente no óleo de avial do almisqueiro, e a civetona, o óleo de civete, do grupo dos alcadienos, como o limoneno, o óleo da laranja, e o geraniol, o óleo das rosas, entre outros. Já entre fragrâncias artificiais estão, por exemplo, o alfa-milcinnamaldeído, fragrância artificial do óleo de jasmim, o trinitrobutil meta-xileno, a fragrância artificial do almiscar, retirada do veal do almisqueiro, o ácido fenil acético, fragrância artificial do óleo da flor de laranjeira, o benzoato de metila, fragrância artificial do cravo e muitos outros. Além das fragrâncias, os outros dois componentes principais dos perfumes são um solvente e um fixador. Geralmente o solvente utilizado é o etanol, que também possui uma quantidade de água. O fixador é usado para prolongar o efeito do aroma, tendo em vista que ele retarda a evaporação da essência. Pode ser usado também corantes para atribuir uma coloração desejada ao perfume. Os tipos de produtos. Existe uma diferença muito grande no preço de produtos de perfumaria, dependendo se são classificados como perfume, água de colônia ou loção pós-barba. Estas diferentes classificações refletem na realidade a composição da mistura que você está comprando. Os perfumes contêm misturas de fragrâncias dissolvidas em um solvente, geralmente o etanol. O etanol, por sua vez, contém sempre uma pequena quantidade de água. E quanto maior a porcentagem das essências nas fragrâncias, maior o preço do produto. E além da essência do solvente, os fabricantes adicionam à mistura substâncias denominadas de fixadores que têm a função de retardar a evaporação da essência e, consequentemente, prolongar os efeitos do perfume. É comum também adicionar um outro álcool, o propileno glicol, para aumentar a solubilidade da essência no solvente. E dependendo da composição, você poderá comprar água de colônia em vez de perfume. E depende disso.